Olá, o Papo de Mãe está no ar. O casamento não deu certo e a separação foi inevitável. Todo mundo sofre, mas todo mundo merece uma segunda chance. E como fica para homens e mulheres tentar de novo, ainda mais com filhos pequenos? Segundo o IBGE, só vem aumentando o número de pessoas que partem para um segundo casamento. Os recasamentos chegam a 20,3% do total das uniões. O IBGE revela que em 6 anos aumentou em 50% o número de apaixonados que resolveram dizer sim de novo. Veja os destaques do programa. Quem passa por um divórcio e depois tem a sorte de encontrar um novo amor e reconstruir a vida ao lado dele, tem motivos de sobra para comemorar com uma bela cerimônia. Mas como é que deve ser essa comemoração? Olha só quanta coisa pode envolver um segundo casamento. Ex-mulher, ex-marido, filho do ex-marido, filho da ex-mulher. Como é que essas relações se dão? Bom, e nós vamos conversar hoje aqui com a Heloísa, a Fabiana e a Kelly. Obrigada por terem vindo. A Heloísa já casou pela segunda vez, é isso, Heloísa? Segunda vez. E conta um pouco da sua história, são quantos filhos, de qual casamento? Eu fui casada durante 7 anos. Nessa primeira união tive um garoto, que hoje está com 8 anos, o Henrique. Que está aqui? Está aqui, está aqui. E aí, quando o Henrique tinha quase 3 anos, eu me separei. Fiquei 1 ano e meio solteira, né? Assim, não queria muito ouvir falar de outro relacionamento. Porque uma separação é sempre um trauma, muito, né? é sempre muito traumático, né? Por mais amigável que seja, ela é difícil, né? Ainda mais quando envolve a criança, foi bem difícil. Aí fiquei 1 ano e meio sozinha e encontrei uma pessoa da minha cidade, do interior. Ele morava fora do Brasil, a gente começou meio que namorar até pela internet, pela rede social. Você é assim. de onde? Eu sou de Bebedouro, interior de São Paulo. Ele também, ele estava já há bastante tempo fora do Brasil. A gente começou a conversar, ficamos 2 anos assim, à distância. E aí ele resolveu voltar para o Brasil em 2011 e aí a gente se casou. E ele não tinha sido casado? Tinha sido também casado, tinha sido casado 10 anos também, mas não teve filhos da primeira união. E aí agora nós estamos com a Sofia de 2 meses. Que tá ali, ó, ela veio dessa também, segunda né? união, isso mesmo. E vocês já estão juntos há quanto tempo, Heloísa? Nós estamos juntos desde 2009. Vamos conhecer a Fabiana. E conta um pouco da sua história, Fabiana. Nossa, ouvindo a Heloísa, a minha história é bem parecida também. Eu fiquei casada também com o pai do Bruno. O Bruno tem quantos anos? O Bruno tá com 8. Há quase 9 anos, a gente se separou. Eu fiquei também 1 ano e meio sozinha. Daí eu conheci o pai da Valentina, que agora ela tá com 3 anos. Eu tô casada há uns 4 anos e meio. Então, e como chama seu marido? A atual chama Marcelo. E quando você conheceu o Marcelo, ele já tinha sido casado, tinha filhos, não? Então, o Marcelo eu conheço, na verdade, desde que eu tinha 11 anos. A gente também era amigo, estudou junto. A gente ficou um tempo sem se ver. Ele também foi casado 8 anos, também não teve filhos. E essa turma do colégio se reencontrou e a gente começou a se ver e a gente começou a namorar. E aí também foi uma vontade dele ter filhos? Foi. Era um sonho dele ter filhos, como ele não tinha tido do primeiro casamento, ele era desesperado para ter um filho. Ela está com quantos? 3. Com 3 anos. E assim, quando vocês se reencontraram, você estava com vontade de casar de novo? Era uma preocupação? Quando a gente se reencontrou, na verdade, eu estava casada, ele estava se separando. Daí ele chegou a namorar com uma pessoa, enquanto ele estava namorando essa pessoa, eu me separei. Depois é que a gente começou a ter uma convivência mais... A vida é feita de encontros e desencontros, né? É verdade. Bem parecida com a história da Heloísa. E a Kelly? Conta pra gente. Bom, eu fui casada durante 9 anos, né? Casei com 19 anos, casei bem novinha. E aí eu tive a Nicole com 20 e a Natália com 21. E elas aí, não vieram? Não vieram, porque hoje a Nicole já está com 18 anos, né? E a Natália está com 16 e já vai fazer 17. Então é 1 ano e meio de diferença entre as duas. Então, uma já está trabalhando, a outra está estudando, né? Já está com a vida já meio que encaminhada, né? E daí você se separou, elas tinham que idade? A Nicole tinha 8 e a Natália tinha 7.
Aí eu fiquei separada durante 2 anos, né? Não queria também mais casar, falei, não quero mais casar. Mas aí eu conheci o meu atual marido, né? E aí ele não tinha filhos também, aí ele tinha o desejo de ter, né, filhos comigo. Aí eu já tinha as 2, né? Eu falei, vou ter que encarar isso, né? E aí a gente casou e a gente já tá junto 8 anos. E você teve mais 2 Aí eu filhos? tive mais 2 filhos. Tive a Maria Luísa, que tá com 5 anos. Que tá aqui atrás. E o Luiz Felipe, que está com 8 meses. Que está ali no carrinho com o papai. Diz que ele é tímido, ele não quer dar entrevista, ele não quer falar. Não quer falar? A cara dele. Mas ele veio para olhar o Luiz Felipe. É verdade. E como foi que você conheceu ele? Então, a gente se conheceu também através da internet. Hoje em dia tanto hoje é uma praticidade, né? Porque eu também não saía muito, né? Ele também não, e ele era solteiro, né, quando eu conheci ele. E aí a gente se conheceu, a gente ficou durante um tempo... Mas foi num site de relacionamento? Num site de relacionamento. Aí a gente ficou um tempo conversando por e-mail, né, e aí um dia a gente resolveu conhecer, assim... Se encontrar. Se encontrar. Olha, a gente também participa do papo, o Paulo Gaudêncio, que é psiquiatra e psicoterapeuta. E o Paulo escreve para a Revista Nova, né? Paulo, obrigada pela participação mais uma vez aqui no Papo de Mãe. E Paulo, ouvindo as histórias aqui, o que a gente percebe hoje em dia é que as pessoas, elas buscam a felicidade, né? Isso. Mesmo que isso signifique separar, casar de novo, as pessoas hoje querem ser feliz mesmo, né, Paulo? Eu acho que para poder explicar o que está acontecendo hoje em dia, a gente vai ter que lembrar de um autor chamado Peter Drucker. Peter Drucker, ele imigrou para os Estados Unidos e nos Estados Unidos ele escreveu, ele é o pai de uma ciência moderna. E ele é um autor ele tem diversos livros escritos. O penúltimo livro dele foi publicado no Brasil. E ele diz uma coisa interessante. Essa geração, quando for adulto, não vai reconhecer o mundo que seus pais viviam e o mundo de seus avós. Vai estar tudo completamente mudado. E ele dá 4 períodos em que isso acontece. E nós estamos vivendo um período destes. Eu tenho uma hipótese a respeito disso. Até o advento da máquina, o animal necessário para o trabalho era um animal forte. O homem é mais forte que a mulher. O homem trabalhava e manutenia a mulher. Manutenção é uma palavra complicada. Vem de soma de 2 palavras. Mano, mão, tener e ter. Quem mantém, tem na mão. Quem é mantido está na mão. É como se o homem fosse o dono da mulher. Exatamente. Né? Aliás, nós tivemos 2... E ela aceitava isso? E ela aceitava, não tinha outro jeito, porque ela era manutenida. O advento da máquina igualou o jogo, porque depois da máquina não precisa ser um animal forte, precisa ser um animal inteligente e hábil. E homens e mulheres são igualmente inteligentes e hábeis. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Os homens foram para o front, as mulheres foram para a fábrica. E começaram a se manutener, tá certo? Daí elas foram para a universidade. Quando eu me formei na universidade, a minha turma tinha 80 médicos, 10% mulheres. Hoje em dia, a estatística, o número de mulheres é maior do que o número de homens na medicina. Quer dizer que a sociedade está se transformando. Não, completamente. E daí, quando a mulher passa a se igualar ali com o homem não sabe muito como se colocar. Exatamente, é o que está acontecendo. O que está acontecendo é que a mulher subiu. Hoje em dia, a mulher está colocando o coração na carreira. E o homem está descendo. Tá certo? Aí os casamentos não duram, porque quem é que consegue conviver com essas diferenças? Exatamente. Né?
Não tem mais por que manter um casamento só por causa dos filhos, se o casamento E for hoje infeliz. a mulher pode se separar. Antigamente não podia. é. Hoje em dia mudou completamente. E mudou por uma luta da mulher, viu? A mulher conquistou esse espaço. Vocês passaram por isso, assim, como é que é o processo de separação mesmo? E por que a decisão de se separar? Chega uma hora que não tem mais por que insistir num relacionamento que não é feliz? Eu acho que a palavra é essa mesmo, assim, para mim foi isso. Tinha o Henrique, aí pesa um pouco ainda, os filhos pesam, eu acho, mas não é uma coisa que você fala, não vai adiantar eu ficar nisso, porque ele vai ser infeliz, né? Então, se a palavra é essa, então você vai tentando, chega uma hora que você fala, não tem por que estar junto, né? Não tem mais, acaba a afinidade, você começa a ver que... E se o casal não está bem, isso também não faz bem para os filhos, né? Não faz bem para os filhos. Aí isso eu acho que pesa pra gente também. Não é só, eu acho que isso é uma coisa que pesou pra mim, assim, não era só eu estar feliz. Então eu tinha que estar feliz e o Henrique tinha que estar feliz. E essa decisão era, então, se separar. Né? Fabiana, a gente sabe que é muito difícil a separação, né? As três falaram dessa fase que depois da separação, não quero mais saber de casamento, não quero saber de relacionamento. Quer dizer, tem uma fase mesmo ali de luto, né? Mas depois as pessoas passam, né? E encaram um segundo casamento, uma segunda chance, um segundo amor. Podem encarar um segundo casamento. Há uma geração atrás, 2 gerações atrás, não podia, não. Mas vocês ainda enfrentaram algum preconceito? Não sei, quando você se separou, você se sentia meio assim, ela separou, o filho, o coitado do filho, ou muita gente Eu querendo... tenho a impressão que essa pergunta pode ser feita para ela. Porque assim, eu sofri, na verdade, quando meus pais se separaram, porque a minha mãe é separada também. Na época da minha mãe, como ele falou, era um preconceito. Eu me sentia meio discriminada, assim. Não discriminada, mas diferente das outras Olhavam meio assim, ela é filha de crianças. pais separados. Hoje em dia é comum. E a Kelly, você sentiu isso quando você se separou? Então, porque pra mim, assim, eu também relutei, né? Porque pra mim o casamento era pra sempre, né? Quando eu casei. E também pensando nas filhas, né? Eu fui adiando isso, né? Mas eu já não estava tão feliz, né? E assim, a gente pensa que vai dar certo e acontece isso. Você fica insistindo, né? A gente fica insistindo certo. por causa dos filhos, né? Mas aí é aquela coisa, se você não está feliz, os filhos não vão estar felizes, né? Então, aí eu pensei que eu poderia ser feliz, né? E eu falei, desse jeito não vai dar. Mas aí, na hora que você tomou a decisão de se separar, você enfrentou preconceito? Assim, teve gente que falou assim, mas agora você vai ser uma mulher separada? Ou seus filhos vão ser filhos de pais separados? Isso partiu da minha mãe, inclusive, né? Ela falava, não, você não pode se separar, casou é para sempre, é para a vida toda, não pode. Então, eu já não tinha o apoio, né, da minha mãe. Meu pai já tinha falecido, né? Então, o preconceito foi mais meu, eu creio, né? Às vezes dentro da própria família, da própria família. E tem da essa gente fase também. mesmo, depois da separação, de você ficar um tempo assim... Você acha que não vai ter felicidade, mas... Não quer mesmo outro relacionamento. Tem uma fase assim que você quer ficar sozinha mesmo. É porque a separação é dolorido mesmo, né? Toda separação. Então, assim, é dolorido para mim, é dolorido para todo mundo, para os filhos, inclusive, né? Principalmente para os filhos, né? Então a gente acha que nunca mais vai ser feliz, que não vai dar certo mais um casamento. Mas no comecinho, por mais que hoje o tempo tá mudado, eu senti um pouquinho das pessoas assim, essa é aquela, a separada. A separada. Ainda tem um pouquinho de preconceito, né, Paulo? Mas é muito pequeno. A geração mais nova não tem preconceito, não. Você vê que elas não enfrentaram preconceito, elas já enfrentou preconceito. Acho que os pais, isso que ela falou dos pais, assim, a minha mãe não foi contra, mas ela falava muito disso, assim, mas você vai separar, filha. Então, né, pensa bem. Acho que os pais ainda olham que para a mulher vai ser muito difícil porque eu acho que a geração dela sem o provedor ainda, né? Se ela separasse, seria o fim do mundo. Agora a gente vê também, muita gente fala assim, todo mundo casa e descasa como se fosse fácil. Não são banalidades, é que de fato às vezes não dá para continuar mesmo. O que mudou é que hoje em dia tem a possibilidade. Hoje é possível.
O que mudou é a possibilidade, realmente. O que não quer dizer que seja a coisa certa a ser feita, não. Aliás, o que está acontecendo é que a gente não sabe como vai ser. O casamento está diferente do casamento dos pais da gente, completamente diferente. Agora, como é que vai ser o casamento no futuro, a gente não faz ideia, não. Você já está casada há quanto tempo? Eu estou há 2 anos. E você? Há 4 anos. E você? 8 anos. 8 anos já. Quer dizer, já é um segundo. E tem muita gente que às vezes não dá certo de novo e vai tentando. Vai tentando o terceiro casamento. As quarto pessoas não casamento, desistem, vai. né, Paulo? É casando que se aprende? Hoje em dia é possível. Você acertou direitinho quando você disse a possibilidade. Existe hoje em dia uma possibilidade que não existia antes. Então, olha, no próximo bloco teremos aqui no estúdio também um advogado para tirar nossas dúvidas jurídicas. O Papo de Mãe volta já. Enquanto isso, fique com Gabriela Costa e a opinião das pessoas pelas ruas. Você conhece pessoas que estão no segundo casamento? Conheço vários. E como é que é para elas, assim? Diz que é a mesma coisa como se fosse o primeiro casamento, né? A senhora já casou mais de uma vez? Não, casei só uma vez, filha. Burrice só se faz uma vez na vida. Mas e o marido da senhora já tinha sido casado? Já tinha sido casado. E como é que é ser a segunda mulher? Hoje em dia não tem, acho que isso não influi nada, né? Na verdade, você pode ser a primeira de novo, não tem diferença, eu acho. Você teve filhos com o primeiro casamento? O segundo. E com o segundo? E aí, como é que é pra lidar com esse monte de gente, o ex-marido, o filho do ex-marido? Na realidade eu tive um filho do primeiro casamento, é algo muito complicado, porque, ou seja, a criança do segundo casamento, ela quer não, tem um tratamento diferente, tem um diferencial. Então, esse entrosamento realmente é muito complicado. A minha mãe casou-se novamente e foi muito feliz no segundo casamento também. O meu pai já está na 4ª vez. Na 4ª vez? E como que você lida com um pai que já teve 4 mulheres? Não, normal. Tem muito tempo que eu não tenho nem contato com ele, né? Minha mãe foi, acho que, a 2ª. Ele já está na 4ª. Eu gostaria de perguntar para os psicólogos do programa Papo de Mãe, ou seja, como a gente pode introduzir essa ideia de um relacionamento novo aos nossos filhos, ou seja, filhos que vieram de outro relacionamento, como introduzir essa ideia de uma outra pessoa na nossa vida? Quer responder, Paulo? A resposta é simples, a gente precisa conversar. Quer dizer, nada que possa ficar embaixo do tapete vai dar certo. A coisa precisa ser conversada e precisa ser explicitada. Mas quando a mãe arruma um namorado, ela já apresenta para os filhos como um namorado? Olha, não é a experiência que eu tenho. A experiência que eu tenho é quando a coisa se torna mais firme. Agora, quando aí eu digo a experiência que eu tenho, espera um pouquinho, a experiência que eu tenho é uma coisa que pode mudar com o tempo. Vocês esperaram o relacionamento ficar mais sério para contar para o filho de vocês? Sim, eu esperei. Assim, eu tinha uma coisa a favor, que era o lance da distância. Como o Stefan estava nos Estados Unidos e eu estava aqui, a gente se via praticamente a cada 2 meses, né? Então, o Henrique não sentiu, assim, eu acho que ele não sentiu essa concorrência, né? Ele não me dividiu, né? Então, a gente, quando o Stefani vinha, passava uma semana, a gente passava junto e tal. Mas eu esperei, sim. Eu acho que tem que esperar, porque para a cabeça deles, né? Mas uma coisa que eu não fiz foi mentir, falar, ai, meu amigo. Não, quando eu resolvi contar, eu falei, a mamãe está namorando essa pessoa, apresentei tudo. Então, foi bem sincera a relação, assim. E a Fabiana? Eles já se conheciam assim de vista, porque ele era meu amigo, então ele já ia em festa de aniversário, em minhas festas, mas era raro esse contato. Eu só contei também quando o relacionamento ficou firme, daí eu contei. E uma coisa que eu acho que é importante, assim,
Eu só levei adiante também esse relacionamento quando eu vi que a relação dos dois ia ser boa, que eles iam se dar bem. Eu levei muito isso em consideração para eu continuar o relacionamento. O relacionamento do Marcelo, do meu marido, com o meu filho do outro casamento. Porque tem essa questão também, né, Kelly? Que fica preocupada com os filhos. Como eu tinha 2 meninas, né, a minha preocupação era bem maior, né? Eu tinha muito essa preocupação, né? Quem que eu vou trazer, quem que eu vou namorar. Mas quando eu conheci ele, eu também esperei, né, até se concretizar, ficar firme para eu apresentar. Aí eu conversei com elas, né, e apresentei. E ele, de início, assim, já gostou, elas também. Mas, assim, como elas eram pequenas ainda, né, então elas aceitaram melhor. Mas aí depois, com o decorrer do tempo, quando elas começaram a ficar adolescentes, aí as coisas começaram a mudar um pouquinho. Teve uma fase que foi mais difícil. Teve uma fase mais difícil. E às vezes também tem aquela coisa, você não é meu pai, porque eu tenho pai. Tem isso. Tem isso também, né, Paula? Teve isso, sim, não teve? Todos os filhos têm contato com o pai? Todos. Vê semanalmente, tem os dias das visitas. Tá? Mas isso que a Fabiana falou é muito importante também. Para mim isso foi muito importante. Eles se darem como bem, elas levarem em consideração a cabeça dos filhos, como é que ia ficar, né? Agora, a gente conta também com a participação do Dr. Nelson Chiquicima, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB São Paulo. Obrigada pela participação, Dr. Nelson, mais uma vez aqui no Papo de Mãe. Doutor Nelson, a gente falou muito disso, da separação, que hoje em dia as pessoas estão em busca da felicidade, se separam mesmo para serem felizes, né? Mas também juridicamente ficou mais fácil se separar, né? Desde 2010, né, houve uma emenda constitucional que alterou a Constituição Federal. E aí acabaram os prazos para o divórcio. Que antigamente nós tínhamos a separação judicial e o divórcio. E para poder divorciar, ou seja, para casar novamente tem que divorciar. Porque a separação judicial, ela impede o casamento ainda. E teria que ter um prazo, era 1 ano separado judicialmente ou 2 anos para de fato. Hoje o divórcio ele não tem mais prazo. Ou seja, você casa hoje, pode divorciar amanhã se quiser. E aí também não exige muita a situação de culpabilidade, né, de falar para o outro quem é o culpado na separação. Então o divórcio acaba com toda essa situação. Agora, e toda a questão de acertar a pensão, como fica em relação aos filhos, as visitas, tudo isso às vezes leva mais tempo, né? A complicação maior realmente é quanto aos filhos, né? Quando tem filho menor. Quando não tem filho menor, praticamente não precisa nem para a justiça, hoje se faz um cartório, o divórcio, né? Mas quando tem filhos menores não tem jeito, tem que ser feito judicialmente. Aí precisa ter guarda, regulamentação de visitas, alimentos, e aí começa a complicar um pouco. O doutor é casado pela primeira vez? Sou pela primeira vez. E o Paulo? Segunda vez. Qual que é a sua história, Paulo? Conta pra gente. Eu fiquei casado 15 anos, descasado 15 anos e estou casado há 20 anos. E você tem filhos, Paulo? Eu tenho 5 do primeiro casamento e nenhuma. A minha esposa tem uma filha do primeiro casamento dela. Que há 15 anos é minha filha, né? Por exemplo, se o segundo marido ele se separa, ele criou todo um vínculo com essa criança, né? Que é do primeiro casamento da mulher. Ele tem direito à visita, de repente. Porque complica isso. Porque Mas olha só, como o direito de família está bem moderno hoje. Esse segundo pai, já vi gente, né, no escritório querer adotar, a adoção unilateral, excluir o pai biológico e ficar com o poder familiar, inclusive, ou seja, ser o pai, né? E hoje tem acontecido bastante. Mas né? isso quando o pai biológico abriu mão também, né? Pode ter, às vezes não abriu mão. Às vezes acontece de o pai biológico, aquele primeiro marido, não visitar a criança, não pagar os alimentos, a pensão alimentícia. Aí ele pode perder a guarda. Perde o poder familiar. Poder familiar. Destituindo o poder familiar, esse padrasto, às vezes ele quer adotar e quer ser o pai. Muitas vezes a criança chama ele de pai. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o segundo casamento, né? Eu queria até saber de vocês e do Paulo também, né, que tem experiência. Quando vocês entraram no segundo casamento, vocês entraram assim com com mais experiência, assim, já sabiam dos erros, dos acertos? Vocês acharam que foi mais fácil ou não? Cada casamento é um e não faz diferença assim se você já foi casado antes?
Eu acho que algumas coisas a gente adquire experiência, mas tem coisa que cada casamento é de um jeito, são personalidades diferentes, né? É que são pessoas diferentes, né? Então não tem como comparar o primeiro casamento com o segundo. E acho que também tem muito também a questão da idade, né? Porque no primeiro casamento, de repente a pessoa era mais jovem, mais imatura. Você entra com outra cabeça também no segundo casamento, né, Entra Paulo? com outra cabeça e aprende bastante coisa com o primeiro casamento, sim. Certo? Isso eu digo de experiência minha e de observação. A tendência é o segundo casamento ser mais feliz? Tem mais chance. Tem mais chance porque a pessoa traz coisas do primeiro casamento, traz na cabeça coisas que aprendeu, não é? Você mesma disse que trouxe algumas experiências. O que você acha que assim, foram erros do primeiro relacionamento que você não repetiria no segundo? Na verdade, também o que facilitou, ele também veio de um segundo casamento. Eu acho que se ele tivesse num primeiro casamento, acho que teria mais problemas. Então, a gente, assim, são erros que a gente comete, como ela falou, no primeiro, que você vai repensar. Aprende. A gente vai pensar antes de agir, né? Você vai pensar, nossa, eu fazia isso, não dava um problema no primeiro casamento, eu vou tentar mudar agora, vou fazer por outros meios, vou ter outra maneira de agir. E da primeira vez vocês tinham casado na igreja, com vestido, tudo? Foi? Você foi? Toda ponta. O seu também? O seu também? Não, o primeiro não. O segundo. O segundo você casou? Isso é uma coisa triste, eu acho, de não poder fazer de novo, né? Que nem o segundo, todo mundo, a gente estava até comentando agora. Isso depende do progresso aqui. E aí você vai no cartório, né? Que nem eu fui, eu e ele no cartório só, não fomos a família e tal. No primeiro você faz todo álbum. Você casou no cartório também? No segundo eu casei no cartório, mas já teve, assim, a família foi, alguns amigos. Você pôs vestido de noiva não, de novo? Não foi isso, mas eu fui no cartório. Você pôs, Heloísa? Não. E você pôs No vestido meu caso foi o contrário. O primeiro foi no cartório, o segundo eu coloquei vestido de noiva. Olha só. Então, olha, nós conversamos aqui sobre as questões legais, mas tem muito casal também preocupado com a festa. Como deve ser o vestido da noiva no segundo casamento, o convite, o bolo. Saiba agora como evitar qualquer tipo de gafe na cerimônia. Quem dá as dicas é a especialista em comportamento, a jornalista Cláudia Matarazzo. Quem passa por um divórcio e depois tem a sorte de encontrar um novo amor e reconstruir a vida ao lado dele, tem motivos de sobra para comemorar com uma bela cerimônia. Mas como é que deve ser essa comemoração? Para falar sobre esse assunto e tirar todas as nossas dúvidas, eu converso agora com a jornalista e especialista em comportamento, Cláudia Matarazzo. Cláudia, tudo bem? Tudo bem. Bom, a primeira dúvida que aparece para quem vai se casar de novo é como é que deve ser feito esse convite do segundo casamento? Eu acho que o convite do segundo casamento, como o primeiro, ele deve ser impresso. Não é porque é segundo casamento que é menos importante. Então você tem que ter um símbolo concreto dessa cerimônia, desse ritual, até como lembrança. E para as pessoas entenderem que isso é importante. Não é um e-mail, não é um convite por Face, né? Quer dizer, quando você recebe ali concretamente, você percebe que dá o tom da festa. Quem se casa pela segunda vez geralmente já tem casa montada. Como é que fica a lista de presentes nessa situação? Eu acho que a questão da lista de presentes num segundo casamento, ela não se aplica, porque supõe-se que eles já tenham casa montada ou que eles já tenham casado uma vez e já tenham ganho presentes, ainda que não tenham casa montada, que tenham voltado a morar com mãe, pai, mas quer dizer, esse momento já passou. Não quer dizer que não possam ganhar presentes, mas aí são presentes aleatórios, são presentes que os padrinhos vão dar, os amigos mais íntimos, não se faz necessária uma lista tudo de novo. Aí eu acho que é um pouco demais. Bom, outro ponto principal da festa é o vestido de noiva. Cláudia, como é que você acha que deve ser a escolha desse vestido no segundo casamento? Se é o primeiro casamento dela, mas é o segundo dele, ela merece usar o seu vestido de noiva se ela sempre sonhou com isso, etc. Se ela já é mais velha, mas ainda assim é um primeiro casamento, não necessariamente precisa ser aquele branco, alvíssimo, virginal, mas pode ser um vestido de noiva, por que não?
Aí também tem a questão da idade, que você pode pôr, você pode pôr um véu maior, menor, mais curto, depende do horário também. Agora, se é um segundo casamento dela, aí eu acho que é muito mais livre. Ela pode usar ou não usar. Se de repente ela falar, mas eu usei um vestido de noiva no meu primeiro, que de repente agora meu gosto mudou, eu quero usar um outro modelo. Seja feliz, use esse outro modelo, mas eu acho que ele tem que estar de acordo com o horário e com o momento que ela está vivendo. E o buquê, Cláudia, dá para usar buquê de novo nessa cerimônia? Eu acho que o buquê não precisa ser um buquê enorme, cascata. Aliás, esses eu desaconselho para todas as noivas, porque eles estão incômodos de se carregar. Ela já entra com aquele compromisso de segurar aquilo pesa. Eu acho que você pode levar uma flor singela, um arranjo pequenininho. A gente sabe que muitas religiões não aceitam o segundo casamento. Eu queria saber, então, como é que os noivos podem fazer para ter uma cerimônia charmosa e não ficar só aquela coisa sem graça de assinar papel num cartório? Eu acho que aí você pode chamar um amigo ou uma amiga muito próxima, tanto do noivo quanto da noiva, para falar algumas palavras. Mas tem que ser uma coisa sóbria, é uma fala sóbria, não muito longa, não é uma brincadeira dos amigos fazendo piada com os noivos, é diferente. Esse é um outro momento. É uma fala mesmo que abranja esse universo dessas duas pessoas que estão ficando juntas e que diga alguma coisa, identifique esses noivos perante todos os convidados, para que eles se unam mesmo, né, perante todos esses convidados presentes. Outra dúvida comum, Cláudia, como é que deve ser a entrada da noiva na festa? Ela entra com os pais, entra com os filhos, como é que fica isso? Pode-se até pensar numa noiva entrando junto com os filhos, ou, por que não, entrar novamente com o pai, ou entrar sozinha mesmo, né? Eu acho tão bonito a noiva entrar sozinha, né? É um momento que ela já é muito mais independente, já saiu da casa do pai, já escolheu, né, sozinha essa segunda opção. Eu acho que não tem por que não entrar sozinha. Cláudia, muito obrigada pela entrevista. Vocês passaram por alguma gafe durante a cerimônia? O meu ex se convidou para ir no meu segundo casamento. Ele se convidou? Ele se convidou. Ele queria ir? Ele perguntou, você não vai me convidar? Eu falei, não. E ele não foi? Não foi. E o seu? Conta como é que foi o seu? Porque você foi vestido de noiva, branco? Foi vestido de noiva, branco, do jeito que eu queria. Porque no primeiro eu casei só no cartório, né? Uhum. Então, eu quis casar com um vestido branco, né? Fui lá, escolhi, foi super legal, foi do jeito que eu queria. Foi um casamento à tarde também, foi diferente, né? Não, foi numa churrascaria, não foi na igreja. Uhum. Então, assim, foi bem legal, tinha uns convidados, mas assim, só gente que conheciam nós dois, assim, né? O ex-marido você não convidou? Não. Doutor Nelson, quero agradecer a sua participação. E tem algum site para quem tiver mais dúvidas e quiser esclarecer essas dúvidas? Pode entrar no meu site, é www.nss.adv.br. Então tá bom. Obrigada, doutor. Obrigada. E olha, você sabia que já existe até site de relacionamento para as pessoas descasadas que procuram um novo amor? A gente fala disso daqui a pouquinho. O Papo de Mãe volta já. O senhor já foi casado mais de uma vez? Uma já é muito, só uma. Por que uma já é muito? Porque para casar é uma vez só. Para mim, eu sou casado há 42 anos. Pegar outra com ex-mulher, ex-filho, não vale a pena. Você acha que é complicado? Acho muito complicado. Como que é lidar com um ex-marido? Pra mim, tranquilo. Converso, normal, bacana. Ela teve filhos com esse ex-marido? Tem uma menina de 14 anos. Não é nem um pouco fácil, né? Não é teu filho de outra pessoa, mas a gente aprende, né? Muito com eles. E hoje eu tenho um casal com ela. Os seus filhos casaram mais de uma vez? Não. Do meio está casando pela segunda vez. E aí, como é que é a relação dele com a ex-mulher? Normal, porque tem uma filha, uma relação de amizade e compreensão. Não deu certo, tudo bem, cada um pro seu lado. Mas a filha não pode pagar por isso.
Por quê? Eu não, casamento é loteria. Você nunca casou? Eu casei, mas eu separei, já faz mais de 20 anos. E por que você não teria um segundo casamento? Porque Deus que me perdoe, os homens agora não estão com nada, não. Você lida bem com ela ter um ex-marido? Como é que foi essa questão de ser o segundo marido? Um segundo marido. Tranquilo, é uma coisa que já foi resolvida isso, né, desde o início, né? Tem que resolver para poder assumir. Você tinha filhos no primeiro casamento? Sim. Você acabou virando um novo pai? Como é que foi isso? Ele virou o pai. A cultura que tínhamos antigamente era de ser somente um casamento para toda a vida, né? E hoje está ficando mais aberto, né? Acho mais tranquilo. E o que você acha disso? Eu acho que é importante que a pessoa seja feliz. Se ela estiver infeliz com a pessoa que está ao lado, ela deve mudar a situação, né? Agora, o que não existe é ex-filho, ex-pai e ex-mãe, né? Isso não existe. E ex-sogra? Ex-sogra também não existe. Aí tem que conviver com duas sogras, é isso? E aí como que fica essa relação? Não, Difícil? eu não tenho convivência nenhuma com a família do meu ex-marido. Não tem? Não. Você também cortou totalmente? Não, eu tenho. Que meu ex-marido é bem presente, a família dele também é bem presente, acaba ainda se envolvendo em muitos assuntos. É o que ele falou, o Gaudêncio, não tem ex-sogra, parece que agora você tem duas sogras. Porque sempre vai ser avó, filho, né? Não, e quando você tem filho, você tem que manter o mínimo, pelo menos com o ex-marido tem que Porque manter, né? E ela sempre vai ser a avó dos seus filhos, né? A sogra. Eu hoje tenho uma relação amigável por causa do Henrique, assim, é muito por causa dele que a gente conversa, os assuntos são só relacionados a ele. Mas a família não tem. E a Kelly contato. tem relação? Não tenho nenhum convívio. Uhum. Nenhuma relação também. Mas com o ex-marido conversa por causa das meninas ou não? Não, também. Porque ele também deixou de visitar elas, ele se afastou também delas. Uhum. Mas ele paga a pensão para elas? Paga. Mas porque eu entrei na justiça e tal também. Senão... É, porque tem que pagar, tem, né? Tem que Isso pagar. daí não tem jeito. E agora a gente recebe o Ayrton Gontov, que criou o site Coroa Metade, e a Sandra Campos, que se inscreveu no site, né? Hoje em dia, né, muitas pessoas se conhecem através da internet, né? Ayrton, foi justamente por isso que você criou esse site? Foram por duas experiências pessoais. Uma, eu estou com 51 anos e me separei com 43. E por 2 anos eu vivenciei todas essas dificuldades que uma pessoa mais velha tem para conhecer outra pessoa. Seja porque você não quer mais ir para balada, sair à noite, ou porque você encontra pessoas que no começo você fica entusiasmado e depois vê que não tem pontos em comum. Depois, como eu casei, eu deixei essa história meio que adormecida. Uhum. Há 2 anos eu fui numa festa de amigos que não se encontravam há 30 anos. Olha só. Daí nessa festa vi que 60% eram separados e separadas. Uhum. Daí conversando foi muito comum escutar assim, cara, eu encontro companhia fácil. Hoje é fácil, mas companheira não. As mulheres mais ainda. Eu tô bonita, hoje as pessoas se cuidam, estão em forma. Eu vou para um cruzeiro, eu vou ao shopping, vou ao teatro, sempre tem um homem que olha para mim. Então é fácil encontrar alguém para uma semana, para um mês, mas um homem que assuma uma pessoa que tenha 2 filhos para criar, é muito difícil. Então eu voltei pensando, eu vou criar um site para esse público, mas eu tenho que ter um gancho, eu tenho que ter um gancho, eu tenho que ter um gancho. Daí no meio da noite eu pensei, Coroa Metade. Vamos saber qual é o caso da Sandra, então, né, Sandra? Você se inscreveu no site? Sim. Você já foi casada? Já fui casada durante 20 anos. Está separada há 6 anos. Há 6 anos. Há 6 anos. Você tem filhos? Tenho 3 meninas, 18, 22 e 25 anos. São adultas já? Já. E você tem tido essa dificuldade que ele falou de encontrar as pessoas? Você acha que a internet pode te ajudar? Ajuda e muito. Na minha idade, eu não me vejo, como ele mesmo falou, indo à noite. A caça. Aliás, nunca fui. Eu sou um pouco retraída para esse tipo de coisa.
E então fica muito mais fácil pela internet. Você faz uma triagem, uma seleção, uma pré-seleção, vamos dizer assim. Quer dizer que dá para encontrar alguém sem sair de casa também, Eu né? acredito que sim. E aí você acaba também identificando uma pessoa que tem a ver com você Exatamente, também, assim? exatamente. Você já teve encontros? Já saiu? Já. Você está namorando? No momento não, no momento não. E você pensa em casar de novo? Eu estou aberta a ser feliz. Se o casamento, a união vai acontecer, só o futuro. E Paulo, o que você acha de toda essa modernidade? Eu acho modernidade. É o tipo da coisa, é impressionante eu estar aqui falando a respeito disso e você fazendo uma pergunta dessa para mim. Eu não sei se eu me inscreveria num site desse. Uma coisa que eu percebo, assim, as pessoas continuam achando que o mais importante é o olho no olho, é o toque, é o cheiro, é o contato, é o que a pessoa diz pessoalmente. Mas só começa... é uma pré-seleção para você não ter tantos encontros. E a gente vê muitos casos de sucesso, como o da As pessoas Kelly, falam né, muito assim, Kelly? eu não tenho tanto tempo a perder hoje, eu estou com 50 anos, eu estou com 60, E tem uma idade mínima para se inscrever no seu site? 40 anos. Kelly, foi você que se inscreveu num site de relacionamento? Ou foi a sua irmã? Não, foi minha irmã que sua irmã. inscreveu. Porque você tinha, você falou, eu tinha assim, me inscrever num site será de que vai dar relacionamento, certo? eu acho que não, né? Aí minha irmã inscreveu e aí eu comecei a receber várias mensagens, né? E no começo eu dava risada, né? Eu olhava assim e falava, nossa, que absurdo, né? Dava risada. Mas aí depois eu fui gostando, né? Eu fui, assim, olhando, lendo, né? E o legal é que você pode colocar tudo que você quer, deseja, né? Como que ele é, se a escolaridade, tudo, o perfil, né? Você pode colocar. Então, as pessoas com aquele perfil que vão escrever para você. É uma nova ferramenta mesmo, Você ficou né? conversando por quanto tempo com seu marido 3 até vocês meses, saírem? uns 3 meses. E daí quando você sai tem que ter uma confiança, né, também. Aí tem que marcar no shopping, no nosso caso foi no shopping, né? Foi bem legal, bem bacana. Heloísa, e quando você conheceu o seu atual marido, você estava buscando alguém, você estava sentindo falta de ter um namorado ou foi por acaso? Não, foi por acaso. Eu acho que eu ainda estava no luto, assim. Eu acho que a gente, na separação, a gente passa por um luto, né? E eu acho que esse luto é bom. Para mim, pelo menos, como eu vivi isso, eu quis entrar numa relação sem pensar assim, não vai dar certo, vou começar outra, né? Eu quis, vamos investir numa coisa que vale a pena. Mas foi super por acaso. E aí acho que foi gostoso demais, assim. E o que eu acho legal da felicidade, assim, o que eu penso pra mim, assim, no primeiro casamento eu achava que alguém tinha que me fazer feliz. E hoje eu acho que eu tenho que ser feliz por mim mesma, assim. Eu não tenho que pegar o peso dessa responsabilidade, né, da felicidade e falar o outro que tem que me fazer. Não. Eu vou ser feliz e assim eu vou conseguir fazer alguém. Também. Mesmo estando sozinha. Porque a pessoa pode ser feliz sozinha também, não pode, Paulo? Ainda mais, pode, sim. Não é? Quando a sua filha nasceu, você teve a preocupação de preparar o seu filho mais velho? Sim. Porque assim, ela agora tem uma o pai coisa e que a me mãe. impressionou aqui é o quanto os filhos têm uma importância fundamental. A gente até começou a amadurecer essa ideia de ter um filho por causa dele. Ele pedia. Ai, que legal. E aí, quando eu engravidei, a gente começou a conversar. Porque a nossa dúvida era essa. Meu marido, ele fala, a Sofia vai me chamar de pai, ele me chama de tio. Como que vai ser isso, né? Ele até ficou preocupado. Aí a gente ainda brinca, fala assim, provavelmente um dia a Sofia vai te chamar de tio também, né? E, Fabiana, como é a relação do seu filho com o seu marido? Eles se dão super bem, como eu até tinha comentado, que foi um dos pontos para eu seguir em diante o relacionamento, foi o relacionamento dos dois. Mas a partir do momento que a Valentina nasceu, o Bruno começou a ter muitos ciúmes do meu marido. Ele sentiu falta um pouco da atenção que ele tinha, né, dele.
que o meu marido teve que dividir agora. Mas que com seria os natural dois. se fosse o pai dele também. Natural, mas tem aquele negócio, né? Ele chama de tio também, né? Ele é meu tio, vai ser o pai da Valentina. É confuso, né? E no seu caso, quando nasceu a terceira filha, as meninas ficaram Eu tive que conversar muito com elas, né? Eu tive que conversar. Mas a saída é importante. Conversei muito, eu expliquei. Quando vocês eram pequenininhas também, eu tive que cuidar. Do mesmo jeito que eu tô cuidando dela, né? Eu também cuidei de vocês. Então, é muita conversa, né? Mas mesmo assim, tem os ciúmes, né? Porque ficam com medo de perder, né? O espaço, a atenção. E também tem os ciúmes não só do irmão, mas também do meu marido, né? Do padrasto, né? Porque acha que vai dar mais atenção pro filho, né? Vai do que gostar pra mais elas. do Vai filho. gostar mais do filho, Quanto mais o padrasto for um segundo pai, melhor. Para não fazer diferença, Não assim, fazer né? diferença, exatamente. Tem uma frase ótima que é assim: o segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência. É verdade. Agora estão aqui o Henrique e o Bruno, que vieram. Você está com quantos anos, Henrique? 7. 7. E a sua irmãzinha? 2 meses. E você tem ajudado a mamãe a cuidar dela? Como é que é? Fralda, mais ou menos. Pegar copo d'água, essas coisas. E como é que é ter uma irmãzinha em casa? Chora, cocô pra todo lado. Mas a sua mãe contou que você queria muito uma irmãzinha. Você pedia? É gostoso, Conta né? como ter que uma você fez pra irmãzinha. Pedi na pulseirinha do golfinho. Do Que legal. E o Bruno, cadê a sua irmã? A Valentina não quer vir aqui pra frente? Valentina? Valentina, quer vir aqui? Não? Tá com vergonha agora. E você tem quantos... Põe assim, você tem quantos anos? 8. 8. E você brinca bastante com a sua irmã? Às vezes. O que vocês gostam de brincar juntos? A gente brinca de jogar. A gente joga o Wii às vezes. Pega, esconde-esconde. Esconde-esconde às vezes. E lá na sua casa, quem que mora na sua casa? Minha mãe, o meu padrasto, a Valentina e eu. Maria Luísa, você tem quantos anos? 5. Quantos irmãos você tem? 3. Conta pra gente quem são seus irmãos. A Natália, a Nicole e o Felipe. E o Felipe dá muito trabalho? Mais ou menos. Quer falar, Valentina? Quer falar? Põe o microfone segura pra ela, Adoro o Fabiana. microfone. Você tem quantos anos? 3. 3 aninhos. Como chama seu irmão? Bruno. O que você gosta de fazer com o Bruno? Brincar. A Sandra queria falar, né, Sandra? Que os filhos adolescentes, às vezes, eles até querem que a mãe arranje um namorado. Eu acredito que elas ficariam mais tranquilas, mais despreocupadas com a mãe, com alguém. Minha mãe está sendo cuidada. Eu não estou deixando a minha mãe sozinha. Tem essa preocupação, né, Paulo, da mãe estar com um parceiro, de não estar sozinha, de ter um companheiro, né? Mas ela está falando muito que tem a preocupação de se despreocupar, tá certo? Quer dizer, a mãe tem alguém tomando conta dela. Então eu não preciso tomar conta. Como eu moro sozinha e elas moram em outra cidade, então elas têm essa preocupação. Mãe, você está bem? Mãe, você tem que sair. Mãe, você tem que arrumar um namorado. Mãe. O incentivo vem dos filhos, às vezes. É um pouco egoísmo delas também, acredito, né? A minha mãe estando bem, eu não preciso me preocupar com ela. Como é a minha preocupação enquanto mãe também, de vê-las felizes, né? Tá bom. Queria agradecer a todos pela Obrigada. presença. Vou passar uma última rodada para quem quiser divulgar site, blog, se tiverem, tá bom? Ou mandar beijo para alguém. Elô, com você. A gente vai mandar um beijão pro tio T, né? Que ele é muito especial na nossa vida, que ele faz a gente muito feliz, né? Um beijão pra ele. PlayStation. Legal. Vai E mandar você, beijo? Fabiana? Vai mandar um beijo pro papai, tia? Fala. Um beijo pro papai? Como que Vai ele mandar? chama? Marcelo. Estão com vergonhas. E a Kelly? Eu quero mandar um beijo para minhas filhas, né, que não vieram, Nicole e a Natália.
Quero mandar um beijo também para minha irmã, que sempre me ajudou, sempre me apoiou. Que te inscreveu lá no site de relacionamento. Também. Para o meu irmão Henrique, para o meu irmão William, né? Para os meus sobrinhos também, né? E é isso. Tá bom, obrigada. E o Ayrton, então divulga o site para quem tiver aí a procura de um novo amor após os 40 anos. Não precisa ser descasado, pode ser um solteiro. Pode ser um solteiro, também. viúvo. Tem que ter mais de 40 divorciado, anos. Tem que ter mais de 40 anos. É www.coroametade.com.br. Só uma coisinha a mais, a gente tem que situar também o segundo casamento dentro de uma outra situação, que é as pessoas hoje vivem mais, a longevidade. Antigamente, uma pessoa de 50 anos, salvo algumas exceções, uma senhora estava numa cadeira de balanço fazendo crochê, o que também é muito bacana. Hoje, a minha esposa, com 49 anos, acaba de se demitir de onde estava há 26 anos, parabéns Maria, né? Porque ela quer começar algo novo. Então tem esse contexto também, as pessoas estão na metade da idade, cheia de sonhos, cheia de esperanças e cheia de novas propostas e projetos e realizações. Então, www.coroametade.com.br. Tá legal. E a Sandra está inscrita lá, Sandra? Quer dizer que quem estiver interessado na Sandra pode entrar lá, baixar o seu perfil. Brincadeira, não estou desesperada. Não tá Mas um desesperada. recado que eu deixo para todos, toda forma de amor vale a pena. Legal, obrigada. E o Paulo, tem um site, Paulo? Eu devo ter um site, mas eu não faço ideia qual seja. Mas então as pessoas escrevem pra gente e a gente encaminha pra você, pode ser? Tá ótimo. E podem ler também o Paulo na Revista Nova, não é isso? Pode e consultar também escrevendo para a revista. Tá legal, bom. tá ótimo. Obrigada, Muito Paulo. obrigada pela participação. Então, obrigada a todos por terem vindo. E no próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre epilepsia. Você sabe o que é esta doença que atinge tanto as crianças? O que provoca e o que fazer durante a convulsão? Tudo isso semana que vem aqui na TV Brasil. E participe do nosso chat domingo às 5 da tarde em www.papodemãe.com.br. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil, né, Bebel? Até lá. Até, gente. Tchau. Obrigada, viu? Foi ótimo o programa. Obrigada.